Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento e agora estamos dando continuidade, agora entrando no livro de Naum. Naum, quando nós analisamos ele juntamente com um livro que o antecede em questões históricas, que vai ser o livro de Jonas, ele é uma continuidade do livro de Jonas, uma vez que Deus vai julgar a cidade de Nínive em Jonas, mas a cidade de Nínive se arrepende com a pregação de Jonas. E aí, uma geração depois, um século depois, Nínive está na mesma forma que se encontrava antes de Jonas pregar a cidade. E agora Naum foi levantado para poder pregar o juízo sobre essa cidade. Então Naum ele vai sair do reino de Judá, até porque o reino do norte já caiu nas mãos da Síria. A mensagem de Naum, então, é uma continuação da mensagem de Jonas. Naum é um elcosita e ele vive nas proximidades de Judá. A mensagem, então, de Naum, ela fica entre a queda de Tebas e a queda de Nínive. E Tebas vai cair ali entre 664 e 663. E Nínive vai cair em 612. Então aí a gente tem mais ou menos qual é o período histórico em que esses fatos estão acontecendo. Naum, o seu nome quer dizer confortador, consolador. Então, quando você olha para as cidades do Novo Testamento, você vai verificar lá, Cafarnaum, é Vila de Naum. Vila do confortador, Vila do consolador, Vila do consolo. E quando nós olhamos para Naum, são 47 versículos ao todo, 35 são proféticos. Desses versículos, então, 33 se referem a Nínive e 2 se referem a Israel, dos 35 proféticos. Então, 75% do livro é de cunho profético. Então, Naum falou de coisas que ainda não haviam acontecido no tempo em que ele estava escrevendo o texto. E a mensagem de Naum é uma mensagem de julgamento, como um todo. Naum então veio para chegar e falar que Deus tarda o seu julgamento, mas o julgamento ele é executado. Essa é a mensagem de Naum. Deus pode ser misericordioso, compassivo, longânimo e tardio em irar-se, mas ele se ira. E Naum nós podemos dividir os seus 3 capítulos dessas 3 formas. O primeiro capítulo falando sobre a ira de Deus, o segundo falando sobre cerco à cidade e o terceiro falando sobre a ruína. Então, Naum 1.1, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o elcosita. Então aqui a gente já verifica, Naum ele é contemporâneo de Isaías. Então vai se falar então a respeito do caráter de Deus. O tempo todo Naum está abordando o caráter de Deus para poder tratar com Nínive. Ele fala, o Senhor é. E a partir daí ele começa a descrever quais são os juízos que vai cair sobre aquela cidade. Então quando ele fala sentença contra Nínive, essa sentença é algo pesado contra Nínive. É uma sentença ao qual ele não pode se desvencilhar. E é uma sentença de condenação. Então quando fala sentença contra Nínive, está dizendo que Nínive vai ser subvertida. Ela vai cair em juízo nas mãos do Senhor. E o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. É interessante que muitas das vezes, quando a palavra zeloso é usada no Antigo Testamento, dá a ideia realmente do atributo que é usado com frequência com relação ao zelo ardente de Deus com para sua esposa, com Israel. E aí a gente verifica que as 10 tribos foram para o cativeiro da Síria. E aí pode ser uma referência que Deus vai decretar o juízo sobre a cidade. O juízo tardou, mas não falha. Deus executa no reto tempo da sua boa vontade. Então aí fica destacado zeloso e vingador, vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação. Então, dado o momento, ele executará a sua ira. E Naum foi levantado justamente para lembrar
a Nínive, que eles vão passar pelo juízo de Deus. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, e a flor do Líbano se murcha. Quando nós olhamos para esse texto, vai se rememorar tudo aquilo que já aconteceu no Antigo Testamento, vai se rememorar que o povo passou a pés secos, atravessando o Mar Vermelho, por exemplo. Vai se rememorar a situação do Bazã e do Carmelo, que são áreas verdejantes. E aqui está dizendo que os rios daquela região vão minguar. E está dizendo que a flor do Líbano vai ficar murcha. Então uma região que ela nunca foi afetada por nada porque ela tem abundância de águas e ele é verdejante ao extremo, ela vai sofrer as sanções, justamente porque Nínive não atentou para as recomendações, porque uma geração após, eles caíram novamente na mesma prática, no mesmo erro. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Então Naum está falando, vocês caíram nas mãos do Deus vivo. Duro é cair nas mãos do Deus vivo. Os montes tremem, os outeiros se derretem. A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Então as coisas que existem nada são. Aquilo que é forte perante ele não é nada. Vocês hão de provar a força de Deus. E aí o texto ele vai continuar. E nós entramos então no capítulo 2 falando sobre o cerco. E aí, Naum 2:1, o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças. Então aqui não está sendo até um tanto sarcástico, dizendo que a Síria vai ser invadida, Nínive vai ser destruída. A coalizão dos babilônios, dos medos e dos citas vem contra Nínive. E ela não vai conseguir subsistir, ela não vai conseguir se manter. Ela vai perder frente ao poderio desse grande exército que se levanta contra eles. Uma coisa muito interessante é que os babilônios e os medos nós já conhecemos ao longo da história, mas os citas eles só começam a ser citados nesses eventos de batalha depois que a Assíria invade as 10 tribos, depois que a Síria derrota o Reino do Norte. E aí surge uma grande força. Nesse período, cita um exército que é temido por todas as pessoas, mas ninguém sabe de onde ele surgiu. Ninguém sabe qual é a origem desse povo. E esse povo ele vai entrar em cena praticamente ao mesmo momento em que o Reino do Norte cai nas mãos da Síria. Então, do capítulo 1, versículo 9 até o 3:19, é uma descrição detalhada de todos os juízos que a cidade de Nínive vai sofrer. E eis que venho, que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Então, Nínive vai ser subvertida de uma tal forma, que não vai mais se ouvir falar da cidade. A cidade vai ser esquecida, os seus representantes vão ser todos mortos. É exatamente essa predição que Naum está dizendo, ela vai se ocorrer com exatidão. Essa predição, ela é cumprida. Da mesma predição que indica que Naum